Bom dia, paz esteja convosco. Voltei para ensinar a palavra, e a palavra que nos alimenta, a palavra que nos sustenta, e a palavra que nos mantém viva espiritualmente e que nos faz cada dia receber a graça e a misericórdia de Deus. Mas hoje no Pão Diário eu quero falar um pouquinho sobre essa graça imerecida, essa graça que Deus, que significa um favor imerecido para nós. E quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Deus derrama sobre nós a sua graça. Graça essa que é imerecida, não merecida, mas a graça que traz a salvação, o perdão, o amor de Deus para cada um de nós. E mesmo sem merecer, Deus nos dá incondicionalmente essa bênção da sua graça. A graça, amado, ela é um dom presente de Deus para nossas vidas, para aqueles que têm fé, para aqueles que estão em Jesus Cristo. E quando nós compreendemos e recebemos a graça, nós nos tornamos e ganhamos e ficamos mais fortes para viver uma vida confiante e com esperança, e a esperança em Deus. Por isso a graça imerecida, ela vem sobre a nossa vida. E a palavra de Deus lá no livro de Tito, capítulo 3, versículo 5, 7, diz: não em virtude das obras e justiça que nos houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia no seu Salvador, mediante o lavado, regeneração da renovação pelo Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, o nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então ele está falando para mim, para você, que não é pelas obras, não é pelas caridades, mas é segundo a graça derramada sobre nós, que nos tornamos herdeiros e temos esperança pela vida eterna. E é alcançar todos os dias a graça de Deus, todos os dias o melhor para a nossa vida que vem de Deus, através da sua graça, da sua misericórdia. Jesus disse que de algum modo lançarei fora, e foi suficiente para mim, foi o suficiente para que houvesse a salvação, a graça, a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus nos salvou, a graça de Deus nos salvou. Não foi caridade, não foi obras, mas a graça de Deus, ela é suficiente para nos manter na presença do Senhor. A graça de Deus foi o suficiente para a mulher sunamita lá naquele poço, porque Deus teve graça e misericórdia dela e deu a salvação, deu a água da vida, a água da fonte da vida. A graça foi o suficiente para a mulher encontrada em adultério, porque a palavra de Deus diz que a graça de Deus a perdoou dos seus pecados, e foi suficiente para Saulo, para que ele virasse cristão. Foi o suficiente para Pedro, quando deixa de pescar peixe para pescar homem. A graça de Deus foi suficiente para Zaqueu, aquele cobrador de impostos, que agora, quando ele recebe a graça, a misericórdia de Deus, ele se torna uma pessoa diferente. Foi suficiente para mudar a nossa vida. A graça de Deus é o suficiente para o homem mais pobre da terra. Sabe por quê? O homem mais rico, o homem mais inteligente, o homem mais simples, o homem mais poderoso, o homem mais fraco, a pessoa talvez que foi mais perversa, de um modo, quando foi alcançado pela graça, pela misericórdia de Deus, teve a sua vida totalmente transformada. A graça, amado, é o que nos basta da presença de Deus, é o que Deus repassa para nós, para que nós possamos ter a misericórdia, para que a palavra de Deus esteja sobre a nossa vida. Então, amado, a graça de Deus e a sua misericórdia, é por conta dela que nós não somos consumidas, é por conta dela que nós estamos vivos, e a misericórdia de Deus, ela faz com que não sejamos consumidos, e ela se renova a cada manhã na minha vida, na tua vida. Não é por obra, não é por caridade, mas foi mediante a graça de Deus. Então, amado, se Deus teve graça em você, teve misericórdia, foi o suficiente para perdoar os teus pecados e te fazer uma nova mulher, um novo homem. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre vós,
vimos a sua glória, a glória com um unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio da verdade, João 1,14. Então ele veio o quê? O verbo se fez carne e ele veio cheio da graça e da graça de Deus, da verdade de Deus, para nos justificar gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção dele. E nós fomos alcançados pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Então, amado, não é obra, não é caridade, não é fazer o bem, mas é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus que nos dá a vida eterna. Então, se você acha que porque você é caridoso, que você é bondoso, porque você é caridosa, porque você é bondosa, você vai receber a graça de Deus. Isso é algo natural do ser humano que conhece a Deus. Ser caridoso, ser bondoso é uma virtude daqueles que já conhecem a Deus. Mas, porém, a graça e a misericórdia de Deus é o suficiente. Não é a caridade que eu faço que eu vou alcançar a graça de Deus. Não é isso. A graça de Deus, a misericórdia de Deus vem quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, que Ele perdoa todos os nossos pecados e nós somos alcançados pela sua graça, pela sua misericórdia, porque Ele veio cheio da graça, Ele veio cheio da verdade e nós fomos salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que não te glorei em vossas obras. Então, amado, isso vem de graça, pela misericórdia, e é dom de Deus. Não vem de você, não vem de mim, não vem pelas minhas obras, não vem pelas minhas caridade, pelo aquilo que eu faço. Mas é dom de Deus, é dom da salvação, a graça, e vem pela fé. E isso não vem de nós, porque é dom dado por Deus. Não para que a gente venha se glorificar, mas para que a graça de Deus seja reconhecida. Que a gente possa hoje reconhecer a graça de Deus sobre a nossa vida. Portanto, justifique-se hoje pela graça em Cristo Jesus. Se você ainda não é justificado por Deus, que você hoje possa ter a graça e a misericórdia de ser justificado por Ele. Porque a graça de Deus é que nos manifesta a salvação e a vida eterna através do homem de Cristo Jesus. E aí, amado, se você ainda não tem a graça de Deus, que você possa receber nessa manhã a graça e a misericórdia de Deus, e que nós venhamos crer pela fé que somos salvos mediante a graça e a misericórdia. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que essa palavra fique no nosso coração e que nós possamos ser alcançado, Rebachuricanta, pela graça de Deus, pela sua misericórdia, para que não venhamos ser consumidos por esse mundo, por essa vida e pelo diabo. Assim, nós devemos o quê? Nos aproximar de Deus todos os dias, ouvindo a palavra, porque a palavra gera fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e que essa fé ela possa ser gerada e que você possa ser alcançado, que você possa receber a misericórdia de Deus sobre a tua vida, amém? Pai amado, Pai santo, eu oro agora pela vida da Jaqueline, da Karina, do Ralph, da Lucileia, Pai, de quem vai assistir, de quem está assistindo, da Salomé, Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, o teu poder, o teu amor, a tua misericórdia nos alcance nessa manhã. E que nós possamos ser cheios da tua graça, do teu poder, da tua unção. Pai, que através da tua graça nós venhamos ser alcançados. Porque tu fala somente a tua graça nos basta. Ó Senhor, faz resplandecer hoje sobre nós, sobre o nosso rosto, a tua graça. Para que a cada dia, Pai amado, Pai santo, nós venhamos ser cheios dessa graça, dessa tua misericórdia que nos alcançou todos os dias e que nós possamos conhecer verdadeiramente a tua graça, sendo pessoas humildes e reconhecendo que sem ti nada somos e somente a tua graça nos basta. Amém? Que Deus nos abençoe. Pedro teve um momento que algumas pessoas começaram a abandonar a Jesus, porque pessoas elas queriam só milagre e Jesus não veio só para fazer milagre. Jesus veio para dar salvação e vida eterna. E alguns discípulos, algumas pessoas por um momento saíram
E vão falar para Jesus, e Jesus falou também para aqueles que querem ir, que vão. E Pedro, ele fala uma coisa que diz assim: para onde eu irei, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Então, amado, para onde nós iremos, se só Jesus é a salvação, se só Ele tem a salvação e a vida eterna para nós? E se Ele está dizendo para você, talvez você esteja angustiado, atribulado, talvez seja um dia difícil, e se você criar uma resposta de Deus, Ele está dizendo para você hoje: a minha graça te basta. Então, se você tem a graça de Deus, a misericórdia de Deus, você é mais que vencedor em todas as áreas da sua vida. Ainda que você passe provas, lutas, mas Ele te faz mais que vencedor em tudo e em Cristo Jesus. Fique com Deus, Deus abençoe, tenha um dia de paz, um dia de felicidade, um dia da graça de Deus sobre a tua vida e todos os dias que ela não venha faltar sobre nós e que nós possamos alcançar a graça de Deus todos os dias e poder declarar nesse dia. Declara, digita nessa live: a tua graça me basta, a tua graça me basta. E por conta da graça e da misericórdia de Deus, não somos consumidos. E ela se renova a cada manhã. E Deus está renovando hoje, dentro de você, algo novo, que é a graça de Deus. Fique com Deus, Deus abençoe.